Portugal passou demasiado tempo a falar do seu tamanho. Diz-se que muitas das vezes fala com menos seriedade das suas escolhas e consequências. Mas há pessoas cujo percurso obriga a fazer a pergunta certa: o que é que realmente constrói um país forte, dinâmico e resiliente? Lá está, exatamente. E o nosso convidado de hoje conhece o terreno com um especial pendor. Estamos hoje com uma pessoa que esteve ao lado dos principais desenvolvimentos económicos e decisões que impactaram o tecido empresarial português, mas acima de tudo que ajudou a construir uma instituição com escala e com presença internacional. E é precisamente isso que merece atenção, porque liderar a sério não é apenas responder ao imediato, é ter visão, criar direção e construir algo que dure para lá de um ciclo. E hoje temos connosco no Fora do Lugar, no primeiro episódio. João Vieira da Almeida, Bom dia. muito obrigada por estares connosco aqui hoje. Tenho esse gosto. E no Fora do Lugar, nós queremos ir ao que realmente importa e discutir os temas Do momento. do momento com pragmatismo. E quando olhas para o teu percurso, qual foi o momento em que percebeste que para fazer a diferença em Portugal não bastava apenas ter competência, era preciso desafiar o que estava dado por adquirido e sair fora do lugar? Tenho imenso gosto em estar aqui, muito obrigado pelo convite. É difícil destacar um momento em que isso aconteceu. Eu tive a sorte de nascer numa família que nunca foi muito do guião, nunca foi muito uma família que fosse pelas normas. Cresci num ambiente bastante irrequieto, e inconformista, porque já nasci há muito tempo. E nos anos 60 a minha família era uma família que não se guiava pelos padrões da época. E portanto, não há assim um momento que eu possa dizer foi o momento em que eu percebi que era preciso fazer alguma coisa de diferente. Mas também era claro, na altura em que comecei a trabalhar, nos anos 80, o país estava numa transformação brutal. E vivia-se um sentimento de mudança, portanto, quer dizer, não é um mérito especial meu. Naquele momento havia muita coisa por fazer, havia muitas coisas que se podiam fazer, e foi, enfim, levado por essa onda de transformação, de querer mudar o país, e isso era um movimento em que eu não estava sozinho. A minha geração chegou muito cedo a posições de Uhum, relevância, precisamente por causa das transformações que tinha havido em uhum. Portugal, e nós quisemos fazer qualquer coisa de diferente, de novo. Tivemos essa oportunidade, tivemos essa sorte, e eu limitei-me a querer fazer um pouco daquilo que fazia sentido e que via lá fora, que era fazer um escritório de advocacia profissionalizado, institucionalizado, uma coisa diferente daquilo que era a advocacia habitual daquele tempo. Não, claro que sim, e isso já mostra um bocado aqui o ADN daquilo que nós queremos debater aqui hoje, que é perceber que o país estava a atravessar grandes alterações económicas, sociais, aproveitar também o que estava lá fora e trazer para Portugal, ou seja, profissionalizar, internacionalizar, Inspirar-nos, não é? e lá está. E isso hoje permite, estes pequenos passos, permite que hoje nós estejamos aqui os dois em estruturas também Sim. internacionalizadas. E isto pode levar-nos aqui à nossa próxima pergunta. João, quando é que foi a primeira vez que sentiste que uma decisão que pudesses tomar, ou seja, uma decisão que tu irias tomar, ia trazer risco para ti, para o que representavas, e o que é que isto te ensinou sobre a liderança? Mais uma vez, esta coisa, a primeira vez ou dos momentos é difícil, mas talvez quando criámos a Sociedade de Advogados, eu entrei para um escritório que era o escritório de advogados do meu pai, era uma coisa pequena, eu fui o advogado número 4 do escritório, e depois passei vários anos a tentar convencer o meu pai a transformar o escritório numa sociedade, para trazermos pessoas, para fixarmos as pessoas, para lhes darmos para criarmos um projeto de futuro. Portanto, passei vários anos a tentar convencer o meu pai. Um conceito que hoje conhecemos de sociedade, não é? Sociedade, exatamente. Aquilo era um escritório, era de uma pessoa. E muito bem, que era de facto. O meu pai foi um advogado absolutamente extraordinário. E era assim que a advocacia existia, basicamente, em Portugal naquela altura. Portanto, eu passei ali vários anos a tentar convencer o meu pai a mudar, a alterar o modelo. E depois houve um dia que ele me disse que sim, e constituímos a sociedade. E esse talvez tenha sido o momento em que, de facto, as coisas viraram e em que eu percebi
que a vida ia ser diferente, não é? Que eu estava, pronto, e que fazia parte de um projeto Maior. onde eu maior e Coletivo. uma responsabilidade muito especial. Mas também talvez tenha havido um momento, mesmo antes disso, que foi quando o meu pai me disse que sim, e eu fiquei radiante. Ele disse: então está bem, então vamos fazer, uma sociedade trata disso. E eu fiquei radiante e fui logo a seguir, saí e fui para o gabinete dos meus futuros sócios, éramos todos bastante novos nessa altura, e disse-lhes: malta, espetacular, o meu pai está de acordo, vamos fazer uma sociedade. Eles disseram-me que não queriam. E essa foi talvez a minha primeira lição de liderança. Eu nunca lhes tinha falado e nunca os tinha trazido Pois. para dentro do Mas projeto. estava já à espera que dissesse que, Não, dissesse eu que estava à sim. espera, Oh, eu estava à espera que eles ficassem entusiasmadíssimos como eu estava, mas na verdade o projeto era meu e eu achava que o projeto tinha valor por si mesmo e nunca me tinha preocupado em comunicá-lo. Essa Pois. foi talvez a primeira lição que eu aprendi, é que de facto é preciso, não basta nós imaginarmos e traçarmos aquilo que achamos que é um caminho de sucesso ou uma estratégia que faz sentido, Pois. é preciso trazer as pessoas para O dentro. E coletivo. levei mais um ano Pois. só. para os convencer e para desenhar aquilo que havia de ser a BDA. Podia trazer para esse projeto comum e porque só assim é que também se consegue depois criar a escala. Como é óbvio, nós temos de trazer para dentro do projeto as pessoas que são importantes para o fazerem crescer, Claro. para o fazerem crescer connosco. Portanto, esta ideia de comunicar e de partilhar uma visão e partilhar um projeto e ouvir as pessoas também acerca do que ele deve ser, é crítica para que as coisas possam funcionar. Claro. Claro. E há um traço muito português, de prudência, que às vezes já não é prudência, já é medo, contenção, autolimitação. Onde é que achas que isto pode estar nas lideranças portuguesas? Esta prudência que acaba por retrair. Há aqui um aspecto cultural importante, não é? Em Portugal. Nós não temos uma cultura de risco, não somos treinados, não somos educados para aceitar o risco. E isso é uma coisa que está em todos nós, está na nossa cultura, está na sociedade. Portanto, há uma cultura de aversão ao risco e até de alguma vitimização, não é? Quer dizer, nós. Sim. Depois isso também bate enfim, não sei se vamos falar disso, mas provavelmente dos temas da responsabilidade, da maneira como assumimos responsabilidade. Portanto, mas há uma cultura de uma certa aversão ao risco em Portugal e eu reconheço que é assim. Acho que as coisas estão melhores. Eu tenho uma visão Otimista. otimista, de copo cheio. Acho que já vivi o suficiente para perceber que de facto há um caminho que se faz e que se vai fazendo, e é óbvio que se podia fazer melhor e mais rapidamente e com mais resultados, mas isso vai também ser sempre assim, não é? Não há sítios perfeitos. Mas é uma coisa nossa, ou seja, por exemplo, se nós falamos com os nossos amigos americanos, parece que desde mais cedo que há aquele saltar para o escouro, enquanto nós portugueses pensamos muito Claro, no mas são contexto. aspectos culturais, mas isso tem muitas explicações, não é? Isso O ecossistema, Sim. e coisas coisas mais profundas. O Eduardo Lourenço escreveu sobre isso. O Eduardo Lourenço é um autor que vale a pena ler, porque é uma pessoa que fez assim uma espécie de psicanálise do país e dos portugueses e daquilo que é a alma portuguesa, entre aspas. Mas também antes disso, se vocês lerem, por exemplo, o Max Weber, que é um autor muito importante, um filósofo muito importante, que explica também a diferença entre os países protestantes e os países católicos, as diferenças culturais, e há coisas ótimas e coisas péssimas em ambos os modelos, mas de facto os modelos dos países protestantes têm esse apetite pelo risco, que vem ligado depois à ideia de responsabilidade, à ideia do trabalho, da disciplina, da riqueza. Uhum. E portanto, o tema não é só nosso, mas há aqui um quadro cultural que é nosso e que tem coisas ótimas, Claro. com o qual eu me identifico. Não, claro que sim. E um pouco também do que queremos trazer aqui, abordar aqui, é do nosso lado o amplificá-lo e também refletir um pouco daquilo que nos pode, de certa forma, às vezes limitar. E é aí que vem esta Mas próxima. aí há limitações. Do ponto de vista do risco, Sim, sim. há limitações, de facto, culturais, mas têm que ser ultrapassadas e que devagarinho se estão a ultrapassar. Claro. E nós hoje temos casos de sucesso fantásticos, empresas extraordinárias, temos muitas que pouca gente conhece São líderes. e que são líderes E lá fora, internacionais. exato. Sim, e que muito nos orgulham e que levam o ADN português Isso, além, isso, além. isso. E agora nós queríamos perceber, ou seja,
com a tua experiência e os anos em que já tens liderado equipas, tens uma visão de certo ponto privilegiada, que nós queríamos absorver aqui um bocado no que é permitido. Tendo em conta os reguladores, os investidores, as instituições, qual é que poderíamos dizer que é o principal bloqueio português? O principal bloqueio que é o crescimento. É o crescimento. Sim, ao crescimento, à forma como fazemos negócios. Eu acho que não há. Ao dinamismo da Sim, própria. vamos a ver, eu acho que não há um bloqueio, e acho que nós devemos evitar uma coisa que também é muito típica, que é de pegar na responsabilidade e atirá-la para cima de alguém e dizer aqui que são só os políticos, ou que é o Estado, ou que são. É mais Todos fácil. nós, é muito mais fácil, mas não é verdade, né? Quando há bloqueios de muito lado, todos nós temos responsabilidade, todos nós temos responsabilidade. Mas sobretudo o que eu acho, vamos lá ver, eu acho que em Portugal há um quadro, sim, não queria usar assim grandes palavrões, mas assim, macro-institucional, tem que ver com a administração, com a justiça, com o fisco, com a educação, que é que tem problemas, não é? Tem problemas complicados, por exemplo, problemas com o reconhecimento do mérito. É muito burocrático, é complexo, vive um pouco preso pelos interesses corporativos, que é um problema muito sério que nós temos em Portugal, ainda funcionamos muito na base de interesses corporativos, e sobretudo é pouco previsível. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E para os investimentos, então, é logo. Para a vida, a previsibilidade é importante não é só para as empresas, mesmo na nossa vida pessoal. A previsibilidade é o que nos dá segurança. Claro. Não é? Quer dizer, E a segurança é o que nos permite algo dar básico, aqueles passos. claro, nos permite correr risco, Claro. muitas coisas. E de facto aqui o quadro macro-institucional não é bom porque é pouco previsível. Não sabemos quanto tempo é que leva uma decisão, não sabemos em que sentido muitas vezes é que essa decisão Pode vir a pode ir, pender, não às é? vezes é difícil adivinhar. Depois temos um quadro, uma arquitetura sociocultural que também não é fácil. Isso já é mais do nosso lado, enquanto pessoas, enquanto instituições, empresas, privados, porque aí também o mérito não é o nosso ponto forte, a execução não é o nosso ponto forte, nós somos muito melhores a planear e somos bons a planear, somos péssimos a executar, e depois há uma coisa que atravessa tudo, que é uma questão de confiança. A confiança deve ser a cola da sociedade, confiança não no sentido de autoconfiança, Sim. também, mas mais no sentido de confiança uns nos outros, confiança dos privados no Estado, do Estado nos privados. Esse é um tema muito complicado em Portugal. Eu não me queria arrastar muito, porque depois estas respostas ficam chatas, mas só muito rapidamente para acabar. Se vocês virem, nós que temos o nosso modelo de relação uns com os outros e com o Estado, assente na desconfiança. Sim. Por isso é que nós precisamos de tantas autorizações prévias, de tantas verificações, Tantos reconhecimentos. reconhecimento de assinaturas, testemunhas que vão lá assinar a dizer que eu sou eu. Porquê? Porque como não há um modelo de responsabilização, Claro. Tentamos não há minimizar. lei de responsabilização, nós temos que minimizar à partida, temos que minimizar os riscos à Pois, partida. tentar acautelar. E, isto- Porque sabemos que não há não há um modelo de responsabilidade consequente. Não é? e aí Eu- criamos um travão. Em vez de estarmos a fomentar uma alavanca, certo? Aí é óbvio, claro, aí é óbvio que isso depois leva ao crescimento da burocracia e, sobretudo, leva a esta falta de confiança que é crítica para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das instituições. E nesse sentido, não é? Repete-se muitas vezes que Portugal, que temos muito talento, que E temos temos, uma presença atlântica, europeia, uma boa marca externa, mas porque é que, e assim sendo, porque é que, sendo assim, continuamos abaixo do nosso potencial? E qual é que é o nosso potencial? Essa ideia é complicada, porque o nosso potencial é o quê? Quer dizer, nós, agora voltando aqui ao Eduardo Lourenço, nós temos esta coisa muito complicada, nós imaginamos-nos sempre perfeitos, olhando para a frente, e isso não existe, e temos sempre saudades de um passado que também foi perfeito, Pois. mas que também não existiu. Muito Nós, português. e nós vivemos aqui num mundo muito difícil em que sonhamos vir a ser perfeitos e temos saudades de ter sido perfeitos. E nem uma coisa nem outra são possíveis ou são sequer verdade. Sim. E portanto,
é natural vivermos abaixo do nosso potencial. Ninguém realiza o seu potencial a 100% do tempo. Isso não existe. Os atletas de alta Claro. competição não estão É sempre sempre no claro. máximo do seu potencial. Portanto, eu acho que há também aqui uma coisa que também é bastante portuguesa, que tem que ver com as expectativas. Eh, o mundo vai com progresso e temos que olhar para séries longas e eu estava a dizer-vos há bocado e repito agora aqui que eu percebo, sobretudo para a vossa geração, em que tudo é automático, instantâneo e E agora, no agora, rápido, digital. e agora com a inteligência artificial fazemos uma pergunta e sabemos tudo em 5 segundos. Com 1000 fontes. Isso. Mas a vida não se faz bem assim, não é? Portanto, o progresso faz às vezes com revoluções, que é um modelo que eu não aprecio particularmente, mas vai-se fazendo. E é óbvio que pode ser sempre melhor e nós nunca podemos desistir de melhorar e de acelerar esse caminho de progresso. Mas não podemos esperar que ele seja automático. Não podemos esperar que ele seja automático e nem que seja perfeito. Portanto, a maneira como a pergunta é posta traduz também muito essas questões do Claro. que é Exato. da maneira como nós olhamos para nós próprios. Não, claro. Eu gosto de olhar, eu gosto de ver o copo meio cheio e não Claro. meio vazio. Não, e é exatamente essa perspectiva exato, que nós queremos amplificar. Exato. Até porque e falamos muito dos chavões do sucesso e do falhanço, até esses próprios conceitos têm muito que se diga, não é? Sucesso para mim, ou para a Raquel, ou para o João, pode ser um conceito totalmente diferente para a pessoa que nos está a ouvir em casa. Isso. E nós queremos revisitar muito isto aqui, portanto, quando falamos do travão, da alavanca, também depende muito de quem ouve, de quem pergunta e depois de quem percebe e responde. E aproveitar, não é? Como explicavas, estes momentos de transformação que pautaram também o início da tua carreira, a perceber o caminho, a direção, e por mais não seja uma revolução, mas é uma transformação, e aí Isso, mas tentar. transformação, sim, transformar é crítico, não é? Não, claro. Liderar é transformar. Exato. E viver só tem sentido se for para transformar. Isso é assim mesmo e tem que ser, e eu acho que temos que pôr urgência nisso, e estamos Sim. completamente de acordo. Outra coisa é mantermos um grau de insatisfação que também nos impede Sim, temos de encontrar mexer. aqui este equilíbrio, Isso, esta balança. isso. Porque se nós acreditarmos que nunca vamos realizar nada, Pois. então não vale a pena sequer Pois. fazer o esforço. E nós fizemos coisas extraordinárias. Portugal fez coisas extraordinárias nas últimas décadas. Claro. Nós temos um país muito diferente. Em crescimento. Tudo. Quando eu comecei a trabalhar, não é quando eu nasci, que isso já foi na pré-história, mas quando eu comecei a trabalhar, que já foi há muitos anos, mas não foi propriamente há 2 séculos, o analfabetismo em Portugal era para aí 17%. Hoje em dia é praticamente inexistente. Portanto, São estas pequenas coisas. e nós não podemos ser autorreferenciais quando olhamos para isto. Todos nós temos frustrações, todos nós temos problemas, todos nós temos coisas que queremos Claro. fazer e que não andam. Claro que sim. Claro. Mas se nós basearmos na nossa experiência pessoal aquilo que é a nossa visão do futuro e do que temos que fazer hoje, não vamos a lado nenhum. Não, exatamente. E nós há bocado tocámos num ponto que era a questão do fisco, da administração, ou seja, o nosso enquadramento e o nosso sistema português. Temos coisas que funcionam, temos coisas que não funcionam. Nós gostávamos de perceber da visão do João como é que nós podemos, tendo em conta aquilo que temos à nossa disposição, o atual sistema português, como é que nós podemos catapultar aquilo que funciona e não, ou seja, não falar só que isto não funciona por causa do regulador, não funciona. Como é que nós podemos tornar isto algo daquela visão do copo cheio? Se eu tivesse essa resposta, era espetacular. Exato. Ou seja, se pudéssemos quase que esfregar aqui, se pudéssemos esfregar aqui a lâmpada. Eu não acredito em lâmpadas. Não acredito em lâmpadas. Não acho que haja. Não há soluções milagrosas. Aliás, esse é um problema que temos hoje, não é? São promessas de soluções com base em equações muito simples e a vida não é simples. Portanto, é de desconfiar, isto acho que é um recado importante para a vossa geração, é de desconfiar de quem promete soluções fáceis. Isso não existe. Claro. Isso não existe. E eu não tenho uma resposta para isto. Portanto, aquilo que nós temos de fazer, realisticamente e com os pés no chão, temos de ser mais exigentes. Temos de ser mais exigentes connosco, para começar. Nós não podemos ser exigentes com os outros se não formos exigentes Gente connosco. connosco. Temos de ser mais exigentes connosco e temos de ser mais exigentes com os outros. E aquilo porque eu acho que temos que lutar é por ter um modelo de responsabilidade consequente, de responsabilidade mais sério.
Deve haver uma accountability também. Accountability, pronto, eu não queria usar a palavra em inglês, mas é Sim. exatamente isso. Nós temos que ter um modelo em que as pessoas sejam responsáveis pelas suas decisões e pelos seus atos, mas de uma forma que seja eficaz, que seja previsível, e que seja fácil de perceber por toda a gente. E é isso que nos faz falta. E não nos faz falta só no setor público, faz-nos falta no setor privado, faz-nos falta nas escolas e faz-nos falta muitas vezes na vida pessoal Claro. também. Nós acomodamos muito facilmente à falta de responsabilidade. Achamos isso normal. Há uma Pois. coisa que se chama em direito que é a santidade do contrato, que é, se eu assino um contrato, aquilo que eu me obriguei a fazer é aquilo que eu tenho de fazer. E se eu não fizer, eu tenho consequências. Não, Em Portugal isso é um conceito relativamente estranho. Pois. E tendo essas consequências, depois leva-nos ao que também falaste há pouco, de que isso cria a confiança. Claro, Que é necessária. E acaba por estar tudo relacionado. claro que sim. E se Portugal deixasse de pensar sobre si próprio como este país mais periférico e pensasse em si como um país estrategicamente posicionado, em que espaços é que achas que nas próximas 2 décadas Portugal se poderia afirmar? Mais uma vez, 2 décadas não é muito tempo, e não é muito tempo para fazer grandes revoluções, mas dá tempo para fazer muita coisa. E há áreas onde nós já começámos um caminho que eu acho que devem ser exploradas, como seja na área de energia. As potencialidades que temos no hidrogênio, a possibilidade que nós temos de ser produtores muito relevantes e exportadores relevantes de energia no quadro europeu, contribuindo para a segurança e para a sustentabilidade do sistema, que isso é absolutamente crítico. Há áreas ligadas ao agroalimentar, por exemplo, algumas coisas nas biotecnologias, aí sempre, enfim, a dimensão nunca é muito significativa, mas podemos liderar em alguns aspectos de investigação De inovação? e de inovação, nós também temos feito algumas coisas. Acho que temos hoje em dia uma oportunidade brutal nas áreas da defesa. A nossa condição geográfica, a tal condição de periferia, hoje é uma vantagem na Europa. Sim. Não é? Depende do prisma também, é isso. É olhar do copo Mas meio é uma cheio vantagem, e o do facto lado- de nós sermos periféricos e de estarmos Exato. nas portas do Atlântico é hoje uma vantagem. Estratégico. É em Portugal Sim. que se faz a ligação da Europa ao resto do mundo. Não é? É aqui que chegam os cabos subterrâneos com Exato. toda a informação. Portanto, acho que nós aí, nas áreas das tecnologias, portanto, do digital, das tecnologias de informação, dos dados, etc., acho que nós temos imenso potencial, até porque temos uma mão de obra muito capaz, temos infraestruturas fantásticas, e não são só as estradas também, mas Sim. não são só. Mas Mesmo na área das tecnologias temos umas infraestruturas fantásticas, e portanto acho que há muito potencial nisto. E depois há uma área que é sempre uma promessa, mas onde eu acredito que agora, combinando isto tudo que eu estou a dizer, é uma oportunidade real, que é o mar. Exatamente. Nós preparamos para ter uma das maiores plataformas marítimas do mundo, e juntando isto à defesa, à tecnologia, à energia, seja eólica, seja das ondas, às próprias matérias-primas no mar, etc., há aqui uma oportunidade que nós temos. Está difícil de explorar todas estas oportunidades. Ao mesmo. Não, o seu potencial máximo. Mas há muita coisa que podemos fazer e que eu acredito que é possível fazer começar a fazer à série em 2 décadas. Este horizonte que nós estávamos aqui a falar até é um horizonte pequeno, porque se falamos aqui de infraestruturas e de explorar este tipo de recursos com a atenção que eles merecem, podemos ficar aqui um bocado limitados. A minha segunda pergunta quase poderia ser um follow-up. Eu iria perguntar neste horizonte onde é que devíamos explorar mais ou não, mas acho que o João já fizeste aqui um enquadramento que acho que era mesmo aquilo que nós queríamos ouvir. Mas atenção, eu não sei definir prioridades. Não, claro nem que sim. fazer- Não. não- Uma não perspectiva- estou a gerir essa nem Exploro. faço ideia. Não, eu nem faço ideia. É preciso depois afetar os orçamentos e recursos. Claro. Sim. Isso depois é muito complexo. É muito fácil eu dizer aqui estas coisas, Sim, sim. mas depois quem tiver que as fazer tem um trabalho brutal. Claro, discussão e de de... discussão e de afetação de recursos. Claro. Quer dizer, para desenvolver isto tudo,
preciso Temos de se mudar pôr de de algum lei, sítio preciso... e tirar do Isso, outro, não é? isso. Com os E recursos dava finitos. jeito, e dava jeito de desbloquear algumas destas limitações culturais e do modelo institucional, etc., para que isto seja possível. Neste mundo agora que nós estamos a falar, neste mundo digital, parece que nós estamos super conectados uns com os outros, mas muitas das vezes isso parece que existe só no espaço virtual. Cada vez menos vemos pessoas ou convidamos pessoas para as nossas casas e ao mesmo tempo os nossos telefones nunca tocaram tanto. Que skills é que se tivesse a nossa idade ou se estivesse a começar agora a trabalhar, é que focarias mais no tema das soft skills? É na confiança, na responsabilidade, no lado mais criativo, artístico? Onde é que poderíamos focar aqui Acho que alguma é um bocadinho atenção? nisso tudo. Nós, no mundo, enfim, agora falando mais da indústria que eu conheço dos serviços, nós estamos a avançar para um mundo, e sobretudo das firmas de serviços profissionais, né? Portanto, assentam sobretudo em pessoas Uhum. e na nossa massa cinzenta. A matéria-prima que até hoje era primordial para estes serviços é a nossa massa cinzenta. Vai deixar de ser assim em parte, né, com a inteligência artificial. E eu acho que isso vai reforçar muito precisamente a necessidade de nós trabalharmos tudo aquilo que tem que ver com capacidades relacionais. Ahm, Nós vamos passar a ter, olhando agora no caso concreto da advocacia, que é aquele que eu conheço melhor, ou, enfim, das consultoras, aquilo que até hoje era uma diferenciação importante, que tinha que ver com o conhecimento, desenvolvimento Puro. do conhecimento proprietário e o conhecimento técnico, portanto, e o acesso a fontes de conhecimento. E isso distinguia muito as capacidades, as competências das organizações. Isso vai se tornar mais ou menos um level playing field, não é? Quer dizer, hoje aquilo que uma organização com 500 pessoas é capaz de fazer, uma que tenha 30 ou 40 vai ser capaz de fazer no futuro. Portanto, onde eu acho que vai estar a diferenciação, já não vai ser aí, mas vai ser na nossa capacidade de nos relacionarmos com quem nos procura. Isso tem que ver com eh, aquilo que se chama, é uma expressão que muita gente não gosta, mas que é verdade, que é o que está certo, que é com os níveis de serviço. Portanto, a maneira como eu vou ser capaz de descodificar o conhecimento para as pessoas, e a maneira como vou ser capaz de gerar confiança nos meus interlocutores, na maneira como eu vou ser capaz de estar mais atento àquilo que são as necessidades que vão além da necessidade de beber conhecimento. Portanto, tudo o que tem que ver com estes temas mais relacionais vai ser muito, muito importante. Claro, e até a forma como gerimos, como tratamos, ou seja, isso é uma componente bastante humana, que acho que será necessária focar um bocado a forma como nós tratamos, A como nos maneira como fazemos relacionamos. sentir o outro. Exatamente. Sim. E aí até, né, voltamos aqui quase a fazer um full circle moment, que é a questão da confiança, a questão do impacto, a questão como nos relacionamos e a questão lá está, da forma como nós nos tratamos uns aos outros. É uma componente bastante importante hoje em dia, a forma como trabalhamos, a forma como Sempre olhamos para o foi, outro. exatamente, sempre foi, porque eu Exatamente. acho que é o que faz a diferença. A vida toda é acerca de pessoas. A vida, quando uma pessoa fica mais velha e olha para trás, percebe que tudo na vida é acerca de pessoas, e a maneira como nós tratamos os outros é aquilo que é a chave de uma vida. Enfim, o sucesso é uma palavra que eu acho também sempre uma palavra difícil, mas de uma vida que seja enriquecedora. O segredo é a maneira como nós nos relacionamos entre nós, a Eu, maneira eu, como eu- eu tinha respeitamos e visto, incluímos os outros. neste ponto, eu tinha visto uma TEDx na semana passada que era um professor de Stanford e no final ele terminou com It's all about people, folks. Mas é que é mesmo. E pronto, não dizendo em português, mas É mesmo, foi assim mas é que mesmo. terminou. Ou seja, trouxemos dados, trouxemos relatórios, mas no final, It's No all about fim, people, no fim, folks. exatamente. E isso vai se sentir mais. Isso vai se sentir mais, porque nós, uma parte do tempo que tínhamos agora dedicado a outras tarefas, vai passar a ser feito pelas máquinas. E passando das pessoas e para o país, mas o país também são as pessoas, portanto, está tudo. O país É são só, as pessoas, não é é também, isso, é isso, são são as as pessoas. pessoas neste mundo mais fragmentado e competitivo. Que tipo de país é que Portugal tem que decidir ser? Nós temos que perguntar que
Portugal decide, né, aquilo que quer ser, não é bem assim. A estratégia não é uma coisa que esteja escrita na pedra, não é uma coisa que nós Os 10 vamos mandamentos. mexer aquilo e vai, Nas suas e vai ser assim. Nós circunstâncias, temos que nos adaptar. Assim, portanto, nós podemos olhar e dizer assim, onde é que nós podemos, o que é que faz mais sentido, é mais útil e mais fácil de conseguir. Eu acho que, enfim, parte disto está naquilo que já disse atrás, né? Portanto, temos que olhar para as áreas onde nós podemos ser mais competitivos, né, e mais interessantes. Mas eu acho que nós podemos ser, agora, enfim, do ponto de vista mais aspiracional, acho que nós temos tudo para ser um dos melhores países para viver na Europa. Acho que temos, do ponto de vista cultural, o contraponto daquilo que é menos bom é que, de facto, somos um país onde, com uma estabilidade relativa, sem problemas sociais gigantescos, enfim, que nos dividam de uma maneira irreversível. Temos uma sociedade que tem níveis de educação que hoje em dia são bons em qualquer sítio do mundo. Temos capacidade de adaptação. E portanto, se nós somos capazes de, quer no privado, quer no público, dialogar e criar um quadro de crescimento que nos permita investir, acreditar, correr riscos, errar, voltar a levantar, voltar a experimentar, e se fizermos isto no quadro de um bom entendimento social, acho que nós podemos ser um país, e acho que já somos. Eu sou bastante patriota, adoro Portugal, mas acho que temos que ser um país diferenciado. Claro. E é muita gente, atenção, eu falo com muita gente de fora. Há muita gente que nos vê assim, Sim. Lá É. está. Melhor do que nós nos vemos. melhor do que nós nos vemos, o que também é natural, o que é natural. Nós aqui vivemos os problemas de quem cá está, Claro que que tem imensas dificuldades, e há gente que tem vidas muito complicadas e que merece ter uma vida melhor. Mas vistos de fora, nós já somos muito percebidos Sim. desta forma um pouco mais cor-de-rosa. Mas nós temos esse potencial. Nós não podemos também viver permanentemente à procura de uma miragem claro. que não existe. Claro. Claro, e esta diferença, este gap entre o pensar e o executar, também é aquilo que faz muita diferença. Nós muitas vezes vemos ideias que depois já estamos a discutir isto há 10, há 20 anos e não avançamos. É verdade, os problemas disso que são sérios, nós temos que... E acho que diálogos como estes, onde abraçamos a intergeracionalidade, percebemos aquilo que corre bem, percebemos aquilo que corre mal, trazemos aqui algumas Pensar o ideias, futuro. pensar o futuro Com direção. e acima de tudo com clareza e não viver apenas no abstrato e lá está a falar disto com aqueles óculos de cor-de-rosa e que está tudo a correr bem e que podemos ser, nós temos muitas condições para ser um país diferenciado e ser um país na União Europeia interessante e que vale a pena fazer investimentos. E neste segmento aqui de encerramento, nós não queríamos deixar o podcast fechado às pessoas que estão aqui connosco e nós abrimos um pool de questões à nossa rede de jovens, e eu e a Raquel temos uma plataforma de jovens, que é a Generation Resonance, e fizemos aqui uma escolha, e a nossa equipa ajudou-nos e tivemos uma pergunta da Sara, que é da Universidade do Minho, e ela gostava, sabendo que era o João que O nosso primeiro ia estar aqui connosco, perguntou-nos quem está agora a começar a pensar para onde vai trabalhar, pós-faculdade, se nos podias deixar uma mensagem única para pensarmos seriamente sobre o futuro de Portugal. Uma mensagem única. Pode ser uma ideia, pode ser um pensamento, pode ser um action point. O que é que podemos deixar a esta juventude, como a Sara, que está agora a sair da universidade e que está a entrar no mercado de trabalho?
Mas sobre o futuro de Portugal ou sobre o futuro da Sara no mercado de trabalho? Aqui podemos, sobre o futuro da Sara no mercado de trabalho saindo da universidade, ou seja, que mindset é que devemos entrar, que Eu acho tipo de. Ok, do ponto de vista daquilo que eu acho que é importante nós carregarmos entre nós, se queremos de facto fazer um país melhor, acho que temos que assumir responsabilidades e deixar de andarmos a culpar uns aos outros ou encontrar sempre alguém, né, Para culpar e para apontar os para culpar. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é assumir responsabilidade. Temos que ser ambiciosos, e ser ambiciosos significa admitir que podemos errar. Mas também significa que devemos ser ambiciosos com os pés na terra e não ser ambiciosos com saudades do tal futuro que eu falei, Exatamente. futuro perfeito, em que Aquela miragem. Portugal é um país absolutamente perfeito e andamos todos com um sorriso na cara de manhã à noite. Ahm, e acho que, portanto, responsabilidade, ambição, risco e, Lá está este e uma risco com os palavra que eu pés. estou a procurar e que me está a surgir não é exatamente aquilo que transmite exatamente, provavelmente aquilo que eu queria dizer, mas posso resumir nesta que é e solidariedade. Solidariedade no sentido de respeito pelos outros, o de percebermos que fazemos parte de uma corrente onde nós temos responsabilidade. Todos nós estamos ligados uns aos outros, enquanto portugueses, mas também enquanto pessoas. Estamos todos ligados na mesma corrente. E que as nossas ações tocam as pessoas que estão perto de nós e essas, por sua vez, vão tocar as outras. E essa é uma responsabilidade enorme que nós carregamos. Nós não vivemos sozinhos. E se nós integrarmos os outros e pensarmos nos outros e pensarmos nas consequências que nós temos, que o mundo à nossa volta tem, por força daquilo que nós fazemos, da maneira como agimos, e se levarmos isso em conta, e se quisermos ser melhores, isto é muito forte. E isto é o que muda o mundo. Isto é o que muda o mundo. Porque aquilo que muda os países é quando, de facto, se encontraram consensos e as pessoas se juntaram em volta de um sonho, de um objetivo, Que se multiplica. de uma ambição. E lá está, esta ideia do coletivo é também uma coisa que nós queremos e gostamos muito de trabalhar, ou seja, nós quando trabalhamos com projetos jovens gostamos muito de agregar, ou seja, não ver só uma perspectiva. Este ODS 17 das parcerias estratégicas. Isso. Mas este é um tema que depois se prende com a questão que estávamos a falar das redes Lá está. e da maneira como hoje estamos todos ligados, mas todos muito mais sozinhos. E isto é acerca de pessoas, isto é acerca de pessoas. Ninguém vai mudar o país sozinho. Ninguém vai mudar o mundo sozinho. Perfeito. Eu acho que não podíamos terminar da melhor forma com esta. Falta-nos Já a está. nossa, A nossa pergunta. a nossa pergunta relacionada também com o propósito que orienta este podcast. O que é para ti estar fora do lugar? Para mim, estar fora do lugar. Eu ia dizer uma coisa, mas percebi logo que não era bem verdade. Para mim, estar fora do lugar é estar longe da família. Mas não é verdade, porque eu gosto de ir para a montanha e gosto de estar sozinho. Estar fora do lugar é sentir-me. É não me sentir absolutamente confortável com uma decisão que tenha tomado. É fazer um compromisso que todos fazemos, porque a vida é feita de compromissos também, e a liderança implica compromissos. É fazer um compromisso que está na linha da incerteza quanto à bondade da consequência que vai ter. E isso acontece. Às vezes somos forçados a fazer compromissos que intuitivamente nos roem por dentro e que temos que pensar difíceis. Não, eu acho que. Lá está. O conceito de ser fora do lugar ou estar fora do lugar é subjetivo e é relativo. E ficou aqui para finalizarmos a ideia de João Vieira de Almeida de ser e estar fora do lugar. E nós só podíamos agradecer. E acho que não poderíamos ter começado da melhor forma. E esperamos lá em casa que algumas ideias tenham ficado em cima da mesa e que possamos refletir depois desta conversa. E estar mais conectados com o outro, estar mais presentes no dia e, acima de tudo, também perceber que todas as nossas ações têm consequências na vida do outro.
E muito obrigada, João, por nos teres Obrigado, ajudado eu. a pensar Portugal e a ver as possibilidades. E isto foi o primeiro episódio do Fora do Lugar.